Olá! Hoje nós vamos falar, eu vou falar porque eu não sou um múltiplo ainda, eu vou falar sobre o terceiro capítulo do livro Você Pode Curar Sua Vida. De onde ele vem. Continuando, eu vi que eu fiz há 3 meses atrás o vídeo, agora a gente vai continuar. Eu tinha prometido que eu ia fazer um por mês, mas não funcionou desse jeito. Então, você vê como promessa não vale de nada, né? É melhor não prometer nada. Eu achei melhor, eu levei um tempo para absorver esse texto, para poder ensinar. Acho. Né? Então, eu preparei aqui um resumozinho que ficou enorme. Então, provavelmente, são 3 páginas de resumo. Provavelmente, isso vai ficar longo. Então, prepara aí o bumbum sentadinho para ouvir. De onde ele vem? Normalmente, Louise Hay começa com uma afirmação, né? E aí essa diz: o passado não tem poder sobre mim. O passado não tem poder sobre mim. Por que ela começa com essa afirmação? Porque a gente, principalmente depois da psicanálise, né, começamos a acreditar que nós somos frutos do nosso passado. Não é uma mentira, tá? O que a gente faz hoje tem a ver com o que a gente aprendeu no passado. Ok, mas a gente não está aprisionado a isso, como a gente costuma pensar. Então, ela quer que a gente acredite, né? Louise Hay quer que a gente acredite que o passado não manda na gente hoje. O nosso ponto de poder é agora. Então, qualquer coisa que aconteceu de agora para trás não precisa determinar a nossa vida. Mas ela começa informando sobre o nosso passado. Então, no primeiro capítulo, a gente viu que o que a gente acha que é problema não é o real problema. O real problema é uma crença instalada na gente. A principal crença para Louise Hay: eu não sou boa o suficiente. E dessa eu não sou boa o suficiente, você desdobra para várias outras crenças que ela chama de crenças limitadoras. Ou seja, ideias, conceitos que fazem a gente se restringir no nosso comportamento e não realizar, não manifestar aquilo que a gente quer conscientemente, deseja conscientemente. Porque todo esse movimento é inconsciente. Ok? Então, se a nossa vida não está combinando com o nosso desejo consciente, que foi o que ela falou no primeiro capítulo, significa que tem uma crença dentro da gente, um padrão interno, produzindo aquela vida. E esse padrão interno foi criado nos primeiros anos de nossa vida ou no nosso passado. Então, por isso que ela começa. O passado, é muito importante que a gente acredite nisso. O passado não tem poder sobre mim, tá? Então, ela começa. Eu vou ler meu resuminho que eu achei legal. Depois de perceber que o real problema não é o que você pensa, e sim a crença que não somos bons o suficiente, e por isso nós não podemos nos apreciar, admirar e amar, aí a gente vai analisar de onde é que veio essa crença. Aí por isso que o nome do capítulo é: de onde ele vem? De onde esse problema vem? De onde essa crença vem? Sim, ela vem do passado. Mesmo o passado não tendo poder sobre a gente, e isso é um bom conceito, a gente dá poder a esse passado, na medida em que a gente não fica consciente dele e a gente só fica reproduzindo mais do mesmo. E aí ela responde nesse capítulo: como passamos de um bebê que se percebe perfeito para um adulto sem valor. Então, para Louise Hay, quando a gente nasce com a percepção de que a gente é perfeito e que não precisa mudar nada na gente, porque a gente é lindo e maravilhoso. E a gente berra isso aos 4 ventos, nos primeiros anos de vida da gente, enquanto os adultos estão querendo nos educar, entre aspas, que na maioria das vezes essa educação é uma repressão da nossa natureza primordial, né? E aí ela tem outro conceito aqui nesse capítulo que eu acho muito legal, para que a gente tenha em mente, do mesmo jeito que a gente precisa ter em mente que o passado não tem poder sobre a gente precisa acreditar que, em essência, somos sempre belos,
perfeitos. Belos e perfeitos. E aí essa parte é que eu achei melhor. E estamos sempre em mutação. Essa perfeição, ela não é estática. Ela é modificante, assim como tudo na vida, né? Então a gente precisa entender. Eu sou belo, bela e perfeita. No entanto, eu estou sempre mudando, né? A minha mudança não é da imperfeição para a perfeição. É da perfeição para a perfeição. Simplesmente a gente só muda. Então, se a gente tiver isso na cabeça, que a gente é perfeito, e que é muito contrário do que todo mundo diz, né? A gente sempre diz, os humanos são imperfeitos. Mas veja, é contraditório, porque na Bíblia, que no mundo ocidental é o livro religioso mais seguido, vamos colocar assim, diz assim: Deus fez o ser humano à imagem e semelhança dele próprio. E a gente considera Deus perfeito. Como é que um perfeito faz algo que é imperfeito? Eu nunca entendi isso. Né? Quando diziam que a gente era imperfeito, mas também diziam que Deus fez a gente à imagem e semelhança, eu digo, gente, e o perfeito consegue fazer algo imperfeito? Para mim, não. Luiz Rey também não acredita nisso. A gente é perfeito. Se a gente é a imagem e semelhança do divino, então a gente é perfeito também. Agora, é um perfeito que vive se mudando, vive se modificando. Mas se a gente é perfeito, por que nosso comportamento às vezes é tão destrutivo? Primeiro, porque a perfeição inclui, perfeição é a totalidade. Não, a perfeição ela não exclui absolutamente nada. Então, na perfeição também existe a destruição. O exemplo mais comum disso é a morte. A morte é a destruição de um corpo totalmente destruído, né? Então, na perfeição existe a destruição. Mesmo quando a gente está destruindo, a gente ainda está no nível de perfeição, porque a perfeição também destrói, tá? Tudo aqui nasce e morre. E nesse período entre nascimento e morte, tem a decrepitude, né? Que tem uma palavrazinha na física que agora eu não estou... Entropia. Se eu não me engano, é entropia. Que é o processo de deteriorização até a destruição final. Os orientais têm 3 deuses para isso, que eu acho fantástico. Shiva, Vishnu e... Não, é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma cria, Vishnu ele mantém por um tempo e Shiva destrói. Veja que perfeição, né? É um Deus em 3. Observando esse ciclo de nascimento, decrepitude e morte. Né? Na natureza, tudo é assim. Então, quando a gente está sendo destrutivo, a gente também está funcionando no modo perfeito da natureza. Agora, nós temos consciência, uma consciência que pode evitar muito da nossa destruição. Né? Mas por que a gente não usa essa consciência? Porque a consciência está embotada pela sensação de eu não sou bom o suficiente. E quando a gente se entende inferior, a gente quer ser superior. E nesse exercício de tentar ser superior, a gente se torna realmente muito destrutivo. Eu já falei em outros vídeos aqui, acho que no último vídeo que eu fiz, tá falando um pouco sobre isso. Tem um vídeo sobre vaidade, tá, que eu falo sobre isso. E tem um vídeo, o último vídeo que eu fiz, que também fala sobre isso, que está falando sobre trends. Né? Por que é que a gente tem esse desejo de pertencimento? E nesse desejo de pertencimento e superioridade, a gente começa a destruir mais do que a gente tem habilidade para fazer, assim, mais do que é permitido na natureza a gente fazer. A gente tem uma noção de destruição maior, né? A gente destrui mais do que a gente, vamos colocar, a palavra deveria não é boa, mas do que seria natural a gente fazer. Pronto. A gente tem uma natureza destrutiva equilibrada com o todo. E a gente está fora desse equilíbrio, a gente está destruindo mais do que a natureza permite, porque a gente tem essa ânsia de superioridade. E quando a gente tem essa ânsia de superioridade, a gente fica cego. No que a gente fica cego, a gente perde o contato com o todo, e se perde o contato com o todo, a gente desequilibra. É como as pragas. Né? A praga significa que tem alguma coisa desequilibrada ali, então criou mais de uma coisa do que de outra, e aí não tem a autorregulação.
aquilo se tornou algo que destrói mais do que a natureza permite, porque na natureza é permitido destruição, sim. A gente aqui colocou uma conotação negativa na destruição, mas toda a natureza, para se equilibrar, precisa de um pouco de destruição. Muito bem, voltando aí, tem essa frase, né? Nós somos sempre belos, perfeitos e estamos em mutação, que é fantástica. E tem um outro conceito que também é maravilhoso, principalmente para a gente exercitar o auto-perdão e o perdão a outra pessoa. Nós estamos, dentro disso, que somos belos, perfeitos e em mutação, nós estamos sempre fazendo o melhor que podemos com o nível de consciência, conhecimento e compreensão que a gente tem naquele exato momento. Na medida em que a gente muda isso, porque a gente é um ser mutável, que a gente amplia a consciência, a compreensão e o conhecimento, a gente faz diferente. É outra coisa que Louise Hay fala que eu acho beleza, né? Quando eu li isso, eu achei maravilhoso. Ela não diz a gente faz melhor, ela diz a gente faz diferente. Olha que coisa. Louise Hay tinha tanto cuidado com as palavras que ela faz essas gracinhas no livro, né? Ela não usa a palavra melhor, que é muito comum a gente dizer, quando a gente faz modificação, a gente tá bem melhor hoje. Não, a gente só tá diferente. Por quê? Porque ampliou o nível de consciência, então a gente faz diferente. Tá? Então, outro conceito que ela dá nesse livro, a faxina mental. Bom, o passado não tem poder sobre a gente. A essência é verdadeira, ele não tem. Mas como a gente dá poder para ele, ele atua na nossa vida. Para que a gente faça com que ele pare de atuar na nossa vida, é preciso fazer uma faxina, ou seja, transformar as crenças que a gente pegou lá no passado e tornou verdade para a gente em outra coisa, que seja mais atualizado, que seja melhor de fazer agora, né? Seja diferente, como ela diz. Então, para nos livrarmos da crença que foi programada na gente ao longo, principalmente da primeira década de nossas vidas, é preciso examiná-las, olhar para elas, e ao perceber que é uma ideia que não lhe ajuda, transformá-la gradualmente. A isso ela chama de faxina mental. E a gente não precisa fazer isso sendo torturada, não. É só olhar. Olha para a sua vida, descreve sua vida. Se ela não está funcionando do jeito que sua consciência queria, que a gente falou no primeiro capítulo, significa que tem uma crença do seu passado que está atuando. Você olha para ela, o que crença? É uma coisa que Louise Hay gosta de dizer. Qual seria a crença mental, inconsciente, na minha mente, que está criando essa situação? E aí você verifica que crença poderia estar criando, e aí você começa o processo de transformá-la gradualmente, que é outra coisa que a gente tem impaciência. Ao invés da gente pensar, vamos fazer isso aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, não, a gente quer fazer de uma vez, e nunca a gente faz de uma vez, tá? Ela propõe neste capítulo um exercício chamado mensagens negativas. Então, o que é que ela pede? Ela pede que a gente pegue um papel e faça uma lista das coisas que você ouviu, né, sobre você mesma, sobre dinheiro, sobre seu corpo, sobre amor e relacionamento, sobre suas próprias habilidades, sobre a vida de uma forma geral. O que foi que você ouviu dos pais, parentes, professores, da TV, dos amigos, dos religiosos, das autoridades? Tá? Aí você faz uma lista do que você ouviu. E depois que você lê a lista, você pensa, como é que essa lista corresponde ao que eu acredito sobre mim e sobre a vida hoje, né? E aí, as crenças que você perceber que não estão lhe ajudando a viver bem, você começa o processo de faxina mental, de transformação. E aí, a Louise Hay ensina esse processo trocando uma crença negativa por uma afirmação positiva. Até a afirmação positiva, que substitui essa crença que não está te ajudando a viver bem, ser tão verdade que você começa a experimentar ela na sua vida cotidiana. Tá? Uma outra coisa que ela diz nesse capítulo é que a gente tem uma criança dentro da gente, ela varia. Às vezes ela diz que tem 3 anos, às vezes ela diz que tem 7. Aqui ela está dizendo, nesse capítulo ela diz que a criança que tem dentro da gente tem 3 anos. E a gente vive gritando e menosprezando essa criança dentro da gente. E aí, essa criança ela tem 2 tipos de resposta.
Ou ela fica quieta, amuada, num canto, sem criatividade, sem energia, sem curiosidade, ou ela fica arrebentando tudo. No geral, quando a gente se incomoda com alguém, essa criança está arrebentando tudo. Quando a gente acha que a criança é boazinha, ela está encolhida. Nenhuma das duas coisas são favoráveis. Tá? O bom mesmo é quando a gente está naturalmente ativa, nem arrebentando, nem encolhida. Ativa, né? Executando tarefas construtivas para nós mesmos e para os outros. Mas, no geral, a gente não está aí o tempo inteiro. Na maioria das vezes, a gente está ou encolhida ou destruindo as coisas. E aí, o que a gente precisa fazer com essa criança interior? Conversar com ela, com um novo tipo de diálogo. Aí, o que a gente vai dizer para ela? Para mim, isso aqui que ela diz, né, é um resuminho de uma educação positiva. Então, ela coloca assim, a gente precisa dizer para essa criança que a gente se importa com ela, que a gente adora a sua aparência, que nos orgulhamos de sua esperteza e inteligência. Olha, gente, isso aqui, quando eu botei aqui, ela orgulhamos de sua aparência e de sua esperteza, hoje em dia a psicologia positiva não recomenda mais isso, mas Louise Hay escreveu isso no início da década de 80, por aí. Então, por enquanto, ali ainda estava funcionando isso, né? Você pode substituir essa parte por uma coisa mais moderna. Mas eu vou dizer exatamente como ela diz. Adoramos sua aparência e nos orgulhamos de sua esperteza e inteligência. Porque agora a gente diz, encoraje as habilidades da pessoa para ela não achar que ela precisa ser inteligente toda hora, todo instante. Encorajem os esforços que ela faz, né? E não reduza muito a pessoa a uma aparência, para ela não ficar achando que ela tem que ser bonita o tempo inteiro para poder viver bem. Essas são as correções do nosso século. Que ficamos encantados com as coisas que ela faz e que ela pode cometer erro enquanto aprende, mas estaremos sempre ao seu lado, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins. Então, para mim, isso aqui é um resumo muito bom, que dá para você, inclusive, decorar na hora que você estiver educando alguém, né? E falando consigo mesmo, porque aqui ela diz que é para a gente falar com a nossa própria criança interior nesses termos, tá? Então, parar com toda a avaliação negativa. Ela pede que a gente pare com toda a crítica, com toda a avaliação negativa. E aí muitas pessoas dizem, mas se a gente não se avaliar negativamente, a gente vai cometer erros. Mas essa é uma ideia muito vitoriana, né? Muito do passado, que os seres humanos têm essência má. E se a gente não apontar o mal do outro, o mal vai graçar, né? A vida fora. E se a gente entender que o ser humano é bom, ou que tem bondade dentro dele, que se a gente alimentar a bondade, ele vai mostrar mais a bondade do que a maldade. A gente pode entender o ser humano assim. Então, para que a gente vai criticar essa pessoa? A gente vai reforçar o que ela faz de legal, o que ela pensa de construtivo, e ali ela vai reproduzir mais daquilo. E é como o floral de Bach, né? O Dr. Bach, que criou os florais de Bach, ele dizia isso. O floral, ele enaltece o aspecto positivo. Ele bota luz, porque quando você botou luz, a escuridão desaparece. Porque a escuridão não é real. A luz é real. Bom, dentro desse mundo espiritual, claro, né? No mundo da matéria, do mundo só da matéria, é lógico que isso é o inverso, né? Então, vamos lá. Aí tem mais algumas coisas que ela coloca aqui, que é, para vivermos bem, é preciso superarmos as crenças negativas que foram instaladas em nossa vida desde que nascemos. Então, para Louise Hay, o que atrapalha a gente de viver bem são as crenças negativas que foram instaladas no nosso subconsciente. A gente fazendo a faxina direitinho, a gente vai limpando essas crenças negativas. Isso também é o Ho Oponopono fala, né? O Joe Vitale, que escreveu o livro sobre o Ho Oponopono, o primeiro livro, ele diz, tudo o que a gente precisa fazer é purificar, purificar, purificar. Limpar. Limpar o quê? Limpar as crenças negativas que impedem a gente de estar em contato com a essência de nós, que segundo Louise Hay, é bela, vou ler aqui de novo, é bela, perfeita e em mutação. Então, quando a gente limpa tudo que não foi isso,
a gente funciona perfeitamente bem. Carl Rogers também dizia isso, ele chamava de tendência atualizante. Essa tendência atualizante, essa força, é para a construção e para a harmonia. Se a gente permitir que essa força ela atue de forma tranquila, sem distorções, ela vai ser construtiva. O problema é que a gente, no início da vida de qualquer ser humano, a gente destrói a possibilidade de comunicação entre essa essência. E aí sim a gente se torna uma pessoa mais destrutiva do que construtiva. Então vamos lá. Por causa da psicanálise, desculpe, eu não estou culpando a psicanálise, eu acho a psicanálise uma coisa fantástica. Já disse que eu estou lendo o livro do Peter Gay, se eu não me engano é Peter Gay, toda vez eu esqueço o nome do autor, mas o sobrenome dele é Gay, eu tenho certeza, sobre a vida de Freud, e é fantástica. Ele na época, no final do século XIX para o século XX, tendo coragem de falar tantas coisas que os seres humanos daquela época não tinham a menor condição de pensar, quanto mais de falar. Então é fantástico, só que a gente tem que entender que ele ficou na história, né? A gente precisa atualizar isso. Então, por causa dessa tendência de que os pais criaram na gente essa ruptura com a nossa essência, a gente tem o hábito de culpar os pais. E aí, aquela frase que eu disse, né, a gente está sempre fazendo o melhor que pode com a consciência, o conhecimento e a compreensão que tem, é fantástica para a gente entender os pais da gente. Mesmo que eles tenham sido muito destrutivos, eles estavam fazendo o melhor que podiam com a consciência que tinham na época. Então, agora, é uma coisa que Louise Hay sempre diz nos livros dela, agora nós somos adultos e somos nós que temos que cuidar disso. Não podemos mais culpar os nossos pais pelo adulto que nos tornamos. A gente precisa fazer faxina mental. Se a gente não está achando bom a construção que o pai e a mãe da gente fez, ou os adultos que vieram antes da gente fizeram com a gente arregaça as mãos, diz hora de limpar, de purificar, de transformar aquilo que eu aprendi antes e não está funcionando para a minha vida ser boa. E não ficar apontando o dedo dizendo foi meu pai, foi minha mãe, foi meu professor, foi minha professora, foi meu vizinho, sei lá quem, foi meu tio. E dizer, ok, eu vou assumir a responsabilidade, que é poder. Do quê? Do que a gente vai assumir a responsabilidade? Do poder de mudar isso, de mudar a minha perspectiva de vida. Então ela diz, para de culpar os pais. Eles fizeram o melhor que podiam. Eles também são crianças assustadas, né? E aí você pode imaginar que tipo de infância o teu pai e tua mãe, os adultos, né? Eu estou resumindo do pai e mãe, mas é os adultos, eu vou falar dos adultos. Porque os adultos que vieram antes de você tiveram para serem adultos daquela forma que foram. Né? Você pode investigar, pode ir lá perguntar, fazer uma coisa de historiador da vida dos seus pais, dos adultos que vieram antes de você, mas também pode imaginar que tipo de infância cria um ser humano que agia daquela forma. E aí você pensa, ele então está fazendo o melhor possível com o que eles deram, o que deram a ele, né? Não exige a perfeição dos pais, dos adultos que vieram antes de você. Assim como você não deve exigir perfeição de você, embora você, em essência, seja um ser humano, seja um ser perfeito, tá? Mas não exija a ação perfeita logo de cara. Porque para você agir com perfeição, você tem que estar em equilíbrio. Você tem que estar fluindo, sem nenhum obstáculo, com essa essência de pureza, né? E para isso leva um tempão para a gente chegar, né? Louise Hay, também neste capítulo 3, ela diz que acredita que a gente escolhe na espiritualidade, a gente escolhe os pais que viemos. E olhe que ela escolheu uma mãe que a abandonou, um pai que a abandonou, um padrasto que batia nela e depois estuprava. Então não é uma pessoa que está falando de um lugar fácil. Né? Se ela, que teve essa reca de adultos destruidores, está dizendo que ela própria escolheu essa turminha para ela, imagina uma pessoa que escolheu pais e mães que erraram só um pouquinho na educação, reprimindo algumas coisas e pronto, imagina, né? Então ela diz, a gente escolhe os pais porque as fraquezas deles são essenciais para treinar nossas habilidades especiais. E a gente sabe disso na espiritualidade, então a gente escolhe o casal perfeito, que refletem os padrões negativos que precisamos transformar, porque ela também acredita em reencarnação. Então a gente já vem com várias
pré-programações anteriores a esse nascimento de agora, e a gente vai escolher pai e mãe que vai purificar, através da relação, essas pré-programações. E eles vão programar de novo a gente. E aí a gente vai, é o que os hindus chamam de roda do samsara e karma. Né? Essas pré-programações que a gente precisa desfazer, que foi o que Buda fez. Ele desfez em 6 anos as pré-programações dele todinha e se tornou um iluminado, sem pré-programações, né? Básicas, né? A programação de que ele era um ser humano e de que tinha um passado, ele tinha, né? Tanto é que ele na história dele, ele cometeu algumas coisas, como não considerar mulheres. Ele precisou ser avisado pelo discípulo dele que as mulheres tinham tanto poder quanto os homens. Ele esqueceu disso. Ele era um homem iluminado, mas esqueceu disso. Por quê? Porque ele estava num corpo, né? E o corpo faz realmente a gente ficar meio turvo. Mesmo um iluminado ainda é turvo, porque está habitando um corpo. Isso também tem explicação pelo hinduísmo e pelo budismo. Eles explicam isso. Não vai ser hoje o termo que eu vou falar. Bom, e aí, para Louise Hay, encarnamos para reconhecer nossa magnificência e divindade. E fazemos isso quando superamos as crenças negativas que turvam, desculpe, não estava entendendo a minha própria letra, que turvam nossa verdadeira essência. Então, quando a gente faz essa limpeza, essa faxina mental das crenças, que é o que ela ensina no livro, a gente começa a entrar em contato com a divindade que somos nós, que é perfeito, belo e sempre em mutação, né? E nós vivemos através dessa magnificência, que é a qualidade do que é belo, luminoso, grandioso e esplendoroso, e da nossa divindade. E quando a gente está aí, o nível de destruição da gente fica equilibrado com a natureza, então fica encaixadinho, a gente não vê como uma coisa horrorosa. A gente vê como uma coisa horrorosa quando a destruição da gente está desequilibrada do todo. Como eu disse, na Terra, no mundo do encarnado, existe criação e destruição. Não tem como não ter, não existe. Não existir destruição. Mas quando é que a gente acha que não tem destruição? Quando ela está tão equilibrada que a gente não percebe que algo está sendo destruído para ser renovado, para Brahma vir de novo. Né? Brahma só aparece depois que Shiva limpa o terreno. Aí Brahma cria de novo. Vishnu dá a manutenção dela por um tempo, mas Vishnu não segura por muito tempo. Aí chega Shiva e plá, destrói tudo. Eu acho essa coisa linda. Inclusive, eu comecei a amar a destruição nesse nível equilibrado da natureza por causa de Shiva. Shiva é o deus dançarino. Olha que coisa maravilhosa. Shiva dança enquanto destrói. Né? Então, a destruição de Shiva não é uma destruição catastrófica, horrorosa, porque ela está dentro, ela está equilibrada com o ciclo de vida total que o meu professor de biologia, no meu primeiro ano do científico, disse. O que é vida? É nascimento, né? Existência e morte. É vida. Para a biologia é isso. Eu não acertei. Ele perguntou para mim e eu filosofei na aula dele. Ele escutou educadamente e ele disse, não é isso, vida. Eu digo, eita, errei. E era a primeira aula. Eu me lembro disso até hoje, porque foi a primeira aula quando eu estava num colégio novo, né? E ele acertou em mim para responder. Diga você o que é vida. Eu já era um pouco filósofa e fui filosofar sobre a vida, né? Falei até bonito, mas não era a resposta correta para a biologia. Era uma aula de biologia, não era uma aula de filosofia. E aí ele disse, não. E eu nunca mais esqueci isso, que a vida é nascimento, existência e morte. Então, para a biologia é isso. Né? Segundo ele, lá nos idos da década de 80, tá? Talvez hoje até o conceito biológico esteja mudando, não sei mais. Bom, então, também tem o tratamento. O Louise Hay começa um capítulo sempre com uma afirmação para a gente trabalhar. Enquanto estiver trabalhando esse capítulo, a gente precisa trabalhar essa afirmação. O passado não tem poder sobre mim. E ela pede que a gente leve algum tempo
A gente só não leia, não, a gente leia e passe algumas semanas refletindo, olhando para a vida a partir daqueles conceitos, né? E no final, fazer o tratamento também, todos os dias. O tratamento é um fluxo de afirmações positivas que no livro está de acordo com cada capítulo, com o tema de cada capítulo. E esse capítulo, o tratamento fala que o passado não tem poder, que através da faxina mental a gente limpa o passado, que não tem poder, mas que está influenciando na nossa vida. A gente começa, ela dá uma dica, a gente deve começar essa faxina com as crenças mais fáceis, menos arraigadas na gente, para que a gente possa ver o resultado mais rapidamente e não desistir. Se a gente começa pelo mais difícil, a gente vai levar mais tempo e aí a gente vai perder o ânimo de permanecer. Eu achei essa dica fantástica. Começa com as crenças mais simplesinhas. Depois você vai vendo o resultado e vai ficando mais animado para trabalhar as crenças mais complexas. E que pode ser uma aventura, é outra dica fantástica. Essa faxina mental pode ser uma aventura divertida e não uma coisa trágica. Muitas pessoas acreditam que o processo psicoterápico é dolorosíssimo. E aí corre e diz como o diabo foge da cruz. Sim, algumas vezes a gente toca em programas mais densos ou memórias mais lacrimosas. E aí a gente dá uma choradinha, às vezes, dá uma choradinha. Aqui, no meu trabalho, eu vejo um pouco isso. Eu puxo mais o riso, porque eu acho que o riso é mais curativo do que o choro. Mas, às vezes, de vez em quando, choro. E é muito bom a pessoa, se tiver vontade de chorar, chorar. Não é para evitar. Mas, se tiver vontade. Mas não é para focar nisso. Se não tiver choro, a terapia não é boa. Não, cara. A risada cura mais. A neurociência, inclusive, eu já vi vários vídeos de neurocientistas dizendo isso, que a risada cura mais do que o choro, tá? Não é para evitar o choro, mas a risada é mais curativa. Então eu trabalho mais com a risada do que com o choro. Mas, de qualquer forma, a gente pode ver esse processo como uma aventura divertida, ousada, e não como um trajeto horrendo que a gente vai passar. E aí a gente tenta evitar. Ok? Deixa eu ver se eu já disse tudo. Eu acho que eu disse, olha, foi até mais rápido do que eu pensei. Bom, é esse o capítulo 3. Quem estiver trabalhando isso através desses vídeos, trabalha a afirmação. Eu só vou fazer o próximo, talvez daqui a 3 meses, talvez, eu não sei. Mas eu vou trabalhar o próximo capítulo ainda, vou ler, vou trabalhar, vou internalizar mais para poder saber explicar. Então vai levar um tempo. Então nesse tempo você vai usando os conceitos, pode ver esse vídeo mais de uma vez, você vai vendo os conceitos que eu apontei aqui, que eu achei legal, e a afirmação do início e o tratamento. O tratamento, que é o fluxo da afirmação positiva, do fim do capítulo, ela pede que a gente faça todo dia antes de dormir. E que o último pensamento da gente esteja voltado para isso que a gente está trabalhando. Então, é legal fazer isso. Então, de onde ele vem do nosso passado, mas ele não tem poder sobre a gente. Os nossos pais fizeram o melhor que podiam, mesmo internalizando na gente muitas crenças que, ao invés de ajudar... deixa eu ver, eu tenho uma coisa aqui que... pronto, as crenças negativas, né? Crenças que não ajudam a gente a viver bem. Eu não sou bom bastante e a vida é cheia de perigos. Os pais ensinam isso, que é uma beleza. Né? Quando a gente está colocando um suco no copo e derrama, e diz, vocês só fazem besteira. E que a vida é perigosa quando protegem muito a gente e começa a dizer, não fale com estranho é perigoso, e o mundo está muito perigoso. Enche a cabeça da gente de a vida é cheia de perigo. Não estou dizendo que a vida não tem perigo, não. Tem, claro. Mas ela não só tem isso, ela tem outras coisas. E do mesmo jeito que ela mostra perigos, ela mostra soluções para os perigos. E a gente deveria mostrar as duas coisas. Olha, tem perigo, mas tem solução também. Então, se você pegar um perigo, você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas não, a gente só fala sobre os perigos, o risco de existir. E aí a gente enche a cabeça da gente. Eu não sou bom o bastante, então eu preciso ser igual ao vizinho. Né? Como eu já disse também no segundo capítulo, né? No segundo capítulo que eu falei antes, tem um vídeo aqui, eu falei, né? Eu precisava ser extrovertida
como as outras pessoas. Eu era introvertida, mas eu achava que ser introvertida estava errado. Eu precisava ser certa. E ser certa não era ser eu, era ser igual a outra pessoa. E quando a gente começa por aí, a vida da gente fica o ó do borogodó. Né? Então é a primeira crença negativa que a gente tinha que dissolver era essa. E quem ensinou isso a gente, que a gente não é bom o suficiente, sem querer, fazendo o melhor que podia, foram os nossos papais, os nossos adultos, né? Junto da gente. Não fizeram porque queriam, não fizeram porque são maus, fizeram porque já foram destruídos antes. E aí eles destroem o próximo. E assim vai. E você vai destruir seus filhos. É assim. Se não fizer a faxina mental, o que você aprendeu, você vai ensinar para os seus filhos. Se perdoe. Né? O auto-perdão é uma coisa que Luiz e Rei fala muito, né? Que é soltar a ideia de que a gente está errado. Então, por como a gente solta a ideia de que a gente está errado? A gente está sempre fazendo o melhor que pode, com a consciência, o conhecimento e a compreensão que a gente tem. O que é que a gente precisa fazer? Se o ato da gente, a gente percebe que então não tem o melhor resultado, a gente vai dizer, tudo bem, eu fiz o melhor que eu podia, com a consciência que eu tenho agora. Se eu quiser fazer diferente disso da próxima vez, o que é que eu tenho que fazer? Modificar minha consciência, minha compreensão e meu conhecimento. Não sou eu que eu tenho que mudar, eu tenho que mudar essas 3 coisas. Como? Luiz e Rei sugere as afirmações positivas, mas tem técnica para dar e vender. Falei também isso no primeiro vídeo dos capítulos, né? Do capítulo 2. Tem técnica para agradar os 8 bilhões de pessoas. Se Luiz e Rei não te agrada, procura outro. Procura outro, até tu encontrar um método que possa fazer essa faxina mental, porque você merece e tem o direito de viver uma vida magnificente, gloriosa, divina, alegre, saudável, amorosa. Esse é seu direito de nascença. Você nem precisa fazer absolutamente nada para ter direito a isso. Se você não está recebendo tudo isso que eu acabei de dizer, significa que você tem um bloqueião na sua frente. Então desbloqueia para poder receber, tá? É como se o correio estivesse indo na sua casa e você não estivesse abrindo a porta para ele, tá? O correio só vem 3 vezes, depois devolve. Deus não. Deus fica ali paradinho na tua porta, de vez em quando tocando a campainha, até você abrir. E não importa em que vida vai ser, se é nessa ou na próxima, ou daqui a 100 encarnações. Mas ele está ali, esperando só você abrir a porta. Abra. E Luiz e Rei dá uma chave para você abrir essa porta. Uma das chaves que existe. Não só existe essa, existem milhares de chaves. Cada um vai ter a sua. Eu gosto muito da chave de Luiz e Rei. Gosto bastante mesmo. E é por isso que eu estou falando da dela. Mas tem várias outras, tá bom? Então, até a próxima!